Olá, Priscila Rosa, Equilíbrio e Bem-Estar, mais um programa no ar e hoje com um tema muito conhecido que está em alta, constelação familiar. Bem, mas antes de começar, dê um like aqui, se inscreva no meu canal e hoje eu estou aqui com a Érica. Ela é consteladora familiar, formada pela escola Hering Schul e terapeuta Theta Healing. Érica, conta um pouquinho para os internautas o que é constelação familiar, já que você já trabalha há 5 anos com o método, por favor. Oi Priscila, eu vou explicar um pouquinho sobre a constelação e o que ela é, né? Dentro dessa experiência aí de tanto tempo. E é uma técnica que busca acessar as origens dos nossos bloqueios, dos nossos padrões de repetição, dificuldades que a gente tem nos nossos relacionamentos com pais, filhos, irmãos, cônjuges, dentro do trabalho inclusive as origens de algumas doenças, com questões emocionais, com questões físicas. Ela busca uma origem oculta, essas origens que a gente não conhece, que às vezes a gente busca em vários processos e a gente não consegue acessar. Ela trabalha, na verdade, a parte da nosso vínculo com a nossa consciência de grupo, onde todos nós fazemos parte, né? Ela se chama constelação familiar exatamente por isso, porque ela trabalha essa consciência de grupo da qual todos nós fazemos parte. Então todos nós temos pais, tivemos avós e bisavós, todo esse conjunto de indivíduos dentro de um sistema. É a árvore da vida. É a árvore da vida. Sim. Então todo esse conjunto, olha, todos nós viemos de um sistema. Tivemos pais, filhos e avós e com histórias, com individualidades, com comportamentos. Cada família ela tem um sistema de valores, de acontecimentos e histórias. E a constelação, ela acessa isso. Ela acessa esses vínculos ocultos que muitas vezes a gente não conhece. Sim. Eu gostaria que você explicasse para os internautas como é que é essa questão das repetições, né? Por exemplo, meu avô era alcoólatra, um exemplo só, mas não é. Aí o pai é alcoólatra, a filha casa com um marido que é alcoólatra. Dá para explicar na constelação esses padrões de repetições? O Bert Hellinger, que é o alemão, né, que criou a constelação do jeito que a gente trabalha hoje, ele começou a perceber que nesse grupo que a gente faz parte, nós temos vínculos ocultos, né, de histórias que a gente muitas vezes não conhece. E quando você começa a trazer através de representantes, que a constelação ela trabalha com representantes, às vezes pessoas e às vezes bonequinhos ou almofadas, outros objetos, né? E a gente vai buscando essas origens. Na verdade, o padrão de repetição é uma origem de algo que aconteceu no passado e que foi excluído por esse grupo ou que foi ocultado. Mas nessa consciência de grupo que a gente faz parte, todas essas informações elas precisam ser vistas. E aí esse padrão de repetição ele acontece quando algo não foi visto. Ou não foi algo visto, foi ocultado, isso e não no foi passado, tratado. não foi visto, não foi tratado. Né? Entendi. Ou, na verdade, esses padrões de repetições, os bloqueios e essas dificuldades que a gente encontra, inclusive em questão de sentimento, elas são os emaranhamentos que a gente fala na constelação, né? Então, o que é esse emaranhamento? São essas ordens dentro da constelação que, apesar da gente, cada um pertence a um grupo diferente, existem 3 ordens que elas são comuns a todos os grupos, né? Que é o pertencimento, a hierarquia e o desequilíbrio de troca.
Quando essas leis não são observadas dentro dessa consciência de grupo ou dentro desse grupo, existem os emaranhamentos, né? Aí começa a repetição de padrão. Essas coisas que a gente não viu, que às vezes não é a gente, né? Às vezes a gente nessa hierarquia a gente vem por último, mas nossos avós ou bisavós são histórias que aconteceram, que ficaram no passado, mas que todos nós estamos vinculados. Então a gente começa a perceber esse padrão de repetição. Agora vou fazer uma pergunta que acredito eu que é a mesma do meu internauta. Como que a gente acessa essas informações através da constelação familiar? Essa pergunta é a mais difícil de responder, né? É só fazendo constelação que a gente consegue entender o quanto funciona. Eu costumo usar uma figura de linguagem que quando eu falo as pessoas elas conseguem entender, né? Do mesmo jeito que a gente joga para as nuvens as informações, a gente joga fotos, a gente joga informações no computador para liberar aqui nosso iPhone, né, para liberar o nosso celular, a gente joga para as nuvens, essas informações ficam nas nuvens, a gente consegue fazer como se fosse um download dessas informações através da constelação e através desses representantes. A gente traz das nuvens, a gente puxa um download dessas informações, dessa consciência do grupo que a gente faz parte, tá? Então, eu sempre comento da questão da teoria do centésimo macaco, né? Que é uma repetição de padrão de comportamento. Ora, foi feita uma experiência numa ilha do Japão, onde se jogava batatas doces para os macacos. E no determinado ponto, um macaco resolveu lavar a batata no mar. E aí com gosto salgadinho ele começou a comer, daqui a pouco o outro começou a repetir a mesma experiência, começou a imitar e num determinado momento todos os macacos daquela ilha eles estavam fazendo a mesma coisa. E o que se observou é que depois de um tempo, em outras ilhas sem nenhuma comunicação, outros macacos estavam fazendo a mesma coisa. Tem um biólogo chamado Rupert Sheldrake que ele diz que existe um campo morfogenético, né? Então é um campo relacionado com a biologia, né? de campos mórficos ou de estruturas onde até os vegetais, os animais, eles repetem padrões, mas que existe também uma repetição de padrão comportamental. Que é da sociedade e a comunidade. Isso. Então, assim, aqui, a gente faz parte de uma família, de um grupo, e nós estamos inseridos em outros grupos, né? Então, nós estamos dentro do trabalho e dentro de até time de futebol, né? A gente vai se inserindo em outros grupos. Mas existe um padrão de comportamento nesse primeiro grupo, que é a família. Inclusive, padrões de comportamentos que a gente fala assim que são padrões de doença, padrões de comportamento que a gente chama esses emaranhamentos que eu estava falando. Ora, se meu pai sempre fez isso, eu também vou fazer. E a gente quando é bebê, a gente adota rapidamente esses valores dentro da família, né? Sem questionamento. Então, se alguém faz uma coisa, e mesmo que isso não quer dizer que seja uma coisa certa ou errada, às vezes até eu costumo falar, por exemplo, numa família de ladrões, né? Ora, esse é o comportamento, se todo mundo faz, eu também vou fazer, né? A gente adota rapidamente esses valores. Então, a gente consegue quebrar alguns valores e padrões com a constelação, mexendo aí na caixa preta, no subconsciente e arrumando essa árvore da vida, mais ou menos assim. A gente consegue, através da constelação, acessar essas repetições de padrões, a gente consegue identificar, através dessas leis, né, a do pertencimento, a hierarquia e desequilíbrio de troca, onde existe um emaranhamento, né, onde existe um curto-circuito ou um nó, né, que é onde a gente percebe que não flui, e a gente consegue, através disso, colocar as coisas em ordem.
O Bert Hellinger, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: o amor não pode fluir sem ordem. Érica, tem muito assunto aí para a gente falar de constelação. Muito obrigada pela participação de hoje. Se você tem algum emaranhado, algum curto-circuito acontecendo na sua vida, eu tenho certeza que a constelação vai te ajudar. Certamente, né, Érica? Certo, certamente. Mas no próximo programa nós vamos abordar constelação familiar e os aspectos das doenças. Fique aí, aguardem, você não pode perder. Muito obrigada novamente. Obrigada. E até o próximo programa.